O casamento realizado com toda a cerimônia religiosa é um sonho de muitos casais. Mas por algumas vezes o casamento acaba não dando certo e a separação ela é inevitável e acaba acontecendo. E aí o casal quer anular o casamento. Mas será que essa anulação ela é possível? Anular um casamento seria um termo correto? Quem vai explicar essas e outras dúvidas para a gente é o Padre Ronaldo, aqui da Matriz de São Pedro. Mais uma vez, obrigada pela presença na TV Educar. A anulação do casamento ela é possível e o termo correto seria anulação? Uma alegria, né, estar mais uma vez com você, né, com você e com vocês telespectadores da TV Educar. Né, a gente trabalha desde o tempo de seminário, né, isso há uns 20 e poucos anos, no Tribunal Eclesiástico de Mariana. Né, e o tribunal, ele olha, entre outras coisas, essa questão, né, que você coloca de anular casamento. Né, você já coloca, é o termo correto? Não. Não é anular casamento. Né, o sacramento do matrimônio, quando realmente existiu, não tem como anular. Né, então seria a gente declarar, depois de um profundo estudo, um estudo, né, muito bem feito, né, é declarar que não existiu determinado sacramento. A igreja declara que aquele sacramento do matrimônio não existiu. Então os dois são solteiros. Né? O que leva, né, até essa possibilidade de um sacramento não ter existido ou ter sido inválido? Uma das questões, né, podemos colocar algumas. Se você se casa obrigada, pai obrigou. Se você se casa porque está grávida, né? Se os dois casam por causa da criança e não por causa um do outro. Então o casamento não foi um sim dado a um ao outro, foi um sim dado a uma situação. Né? Então quando tem alguma pressão, quando tem um medo. Outra situação também é quando, né, num casamento, um dos cônjuges esconde algo fundamental. Por exemplo, questão de orientação sexual escondida, depois o casamento não funciona por causa disso. Né, questão, né, de vício, qualquer questão séria que o outro não souber e for escondido de propósito, faz com que aquele casamento seja nulo, porque, né, você está casando com outra pessoa. Então são essas e algumas outras situações, né, que leva a esse estudo que agora foi facilitado pelo nosso Papa, né, o Papa Francisco. Antes, né, um processo ele precisava ter declaração de nulidade em um tribunal e aí ia automaticamente para uma segunda instância. E aí o casamento era só era declarado nulo depois de ser, né, declarado em 2 tribunais. Agora não, é um tribunal só, né, que tem a presidência do bispo, né, diocesano. E esse tribunal é constituído, né, por muitos juízes, defensores de vínculos, né, promotores, né, de justiça, no sentido eclesial, né, do direito canônico. Né, e aí esse tribunal faz o estudo, né, para ver se realmente um determinado casamento existiu ou não. E esse processo demora? Demorava, né? Então eu estou com uns 5 ou 6 processos aqui em estudo. Né? Eu já estou com processo dos anos de 2016, 2015. Né? Nós tivemos julgamento de um processo aqui de Ponte Nova, que entrou em julho de 2016, quando foi em novembro já estava declarado nulo. Né? Então agora nós estamos com a celeridade muito maior com os processos. Mas antes, né, na questão de segunda instância, né, era muito mais moroso. Né? Eu há pouco tempo, né, julguei processo que entrou em 2009, 2010. Né? Então nós estamos num processo de, né, num caminho aí de fazer com que seja muito mais agilizado, né, essa questão dos processos. Isso depende muito também das testemunhas indicadas, elas têm que ser disponíveis, né, depende, né, da disponibilidade das pessoas, né, comparecerem quando, né, são, né, solicitadas, né, para prestar depoimento no tribunal. E depende também de todo o trâmite no tribunal, né? Depende de pessoas, e nós não temos tanta gente, mas tem sido muito mais rápido agora. O ideal seria, se é que eu posso usar essa palavra de ideal, é que essa nulidade não acontecesse? O ideal é que todo casamento
seja muito bem preparado, a pessoa tenha maturidade, saiba o que está fazendo, case um pelo outro, um para amar o outro, para construir a vida do outro, case com a disponibilidade de doar a vida pelo outro. Quer dizer, então, muito importante, né, que todos os casamentos sejam muito bem preparados, né, muito bem construídos. Então, o ideal é isso, não ter necessidade de processo nenhum e de nem trabalhar na unidade, nem que haja separação. Então, a igreja coloca, né, não pode ter separação. Ainda mais quando tem filhos, né, um casal que se separa com filho, criança, eu vejo muito problema sério, porque quando os pais se separam, a criança, né, tem como uma quebra interior, ela fica partida. Isso psicologicamente, psiquiatricamente até, interfere na vida da criança no futuro. Então, não é brincadeira construir família, né? Então, é preciso muita responsabilidade, né, aí na vida das pessoas para, né, construir as suas casas sobre a rocha, saber bem o que está fazendo, para que não haja esse sofrimento depois, esse trabalho que muita gente está dando para a igreja também, né? Vem aqui na igreja, faz o casamento bonitinho, depois a igreja tem que se desdobrar, né, para declarar que aquele casamento não existiu. Mas tem gente que quando coloca na cabeça que quer casar, tem que casar, e nós não podemos dizer não, né? Se alguém cisma, eu quero, a gente vê que não tem a mínima condição, mas não tem como falar, eu não vou fazer seu casamento. Isso é muito difícil a gente fazer. Às vezes a gente enfrenta um pouquinho até certo ponto. Né? Então o ideal é isso, né? Que os casamentos sejam verdadeiros, sejam válidos, não sejam nulos. Mas quando acontece, não deveria acontecer, a igreja está aí para exercer a misericórdia, para dar para as pessoas, né, a possibilidade de reconstruir as suas vidas. E é isso que a igreja crê, é isso que Deus quer, exercer a misericórdia, né, e dar para a pessoa essa possibilidade, né, de ser feliz, de construir bem a sua vida.